Queridos, hoje vamos falar sobre um dos apóstolos de Jesus, um homem que carrega uma marca. E eu estava pensando, meditando nesse texto e pensando, quase todas as pessoas carregam algumas marcas na sua vida, na sua história. E pensando como pai, como filho, como pai muitas vezes a gente tem um potencial muito grande para deixar marcas na vida dos nossos filhos. E um dos nossos pastores um dia estava comentando uma das coisas que ele carrega. Ele nunca teve uma festa de aniversário quando criança. Aí fiquei pensando, que estranho, né? Mas aí fiquei pensando na minha história, fiquei lembrando que eu também nunca tive. Só que para ele era uma marca que estava ali, doía. Para mim, nem lembrava disso. Tive que fazer um esforço para lembrar. Como pai, eu deixei algumas marcas na vida da minha filha, algumas boas e outras ruins. E eu lembro uma das coisas que ela nunca esquece. Ela diz assim: um dia o papai me deixou na escola. E aí a professora teve que ligar para o papai me buscar, e eu estava lá chorando que só, né? Pensou que tinha ficado abandonada. Isso marcou a vida dela. Mas ela tem uma outra marca que é boa. Ela lembra que eu a ensinei a andar de bicicleta. Então isso é uma marca positiva. Ela também lembra disso. E você? Tem alguma marca na sua história? Converse com a pessoa que está do seu lado e veja. Tem alguma coisa que marcou a sua história, a sua vida, que ainda é relevante, que você traz na memória? Alguma coisa boa, alguma coisa ruim? A vida é feita de marcas. Muito bom. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 20, do verso 24 a 29. Quando eu pensando nessas marcas, eu fiquei pensando nesse apóstolo Tomé. Tomé é um apóstolo que foi marcado e deixou uma marca na história, mas uma marca não muito boa, uma marca da incredulidade. Tomé apareceu poucas vezes no Evangelho de João. Mas a aparição mais famosa de Tomé no Novo Testamento está nesse texto que nós vamos ler. Quando ele duvida da ressurreição de Jesus e afirma que necessita tocar nas suas feridas antes de se convencer. E eu diria antes de se convencer e de se converter. Porque após esse toque, Tomé se converte. Eu queria me deter um pouco nesse texto. Abra lá e vamos ler. João capítulo 20, do verso 24 ao 29. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome.
Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Bondoso Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Acabamos de ler a Tua palavra e queremos nesse tempo de meditação, queremos que ela fale conosco, que o Senhor fale conosco, pois estamos aqui, Deus, para ouvir algo vindo do trono da graça. E o meu clamor nesse momento, Pai, é que o Senhor tenha liberdade através do Teu Santo Espírito de falar aos nossos corações. É em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Novidade de vida em Cristo pela fé. E nesse primeiro ponto eu fiquei pensando, a incredulidade de Tomé e também a nossa. Quando a gente olha para esse texto, esse início ali, em que os apóstolos dizem, vimos o Senhor. E ele deveria saltitar de alegria, deveria começar a pular junto com os demais discípulos, se alegrar com aquela notícia. Mas o que ele faz? Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Caboclinho difícil esse? Quando olhamos para esse texto, é muito fácil para nós julgarmos a Tomé. É muito fácil olharmos para ele e dizer assim, como assim? Qual era a dificuldade desse homem crer? Quais eram as pessoas que estavam dizendo isso para ele? Eram aqueles irmãos que caminharam com ele durante 3 anos. Pessoas da mais alta confiança, daquele relacionamento próximo, de intimidade, de unidade com ele. E aí já me remete às lutas muitas vezes que nós enfrentamos quando falamos do Evangelho para algumas pessoas, compartilhamos do amor de Deus para algumas pessoas que nos conhecem, que nos amam, que têm intimidade conosco, mas que são como Tomé, incrédulas. São como Tomé, tem que tocar para crer. Mas pensando um pouco mais sobre essa passagem, Tomé não foi o único incrédulo ali. Tomé não foi o único incrédulo. Quando eu fico analisando um pouco antes ali no texto, e hoje pela manhã o pastor Marcos compartilhou conosco, aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, eles também tinham ouvido que Jesus tinha ressuscitado. Eles ouviram a história de Maria e daquela outra que acompanhou ela até o sepulcro. Depois Pedro e o seu irmão. Mas mesmo assim eles também não creram. Em Lucas 24, 36 a 40, diz, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, vocês têm algo aqui para comer? Quando eu olho para esse texto, eu digo, dá para aliviar a barra de Tomé? Dá para aliviar a barra de Tomé? Não foi só ele, mas ele carregou a marca. Ele carregou essa marca da incredulidade. Porque ele foi profundo, ele falou. E talvez ele foi honesto ali naquela hora, ele foi o mais sincero de todos eles. Não, se eu não tocar, se eu não sentir, eu não crerei. Eu preciso disso. E como foi com você? Como foi para você crer em Jesus? O que o Senhor precisou fazer? Você precisou tocar também? Você precisou experimentar desse Jesus também? Eu fiquei pensando na minha história de conversão. Eu tenho um irmão mais velho que converteu primeiro, e durante 6 anos, esse homem pregou o Evangelho para mim.
E pensa num cara que era incisivo, né? Chegava a ser chato. Aqueles crentes chato. Porque ele queria que nós nos convertêssemos. Mas levaram 6 anos. E sabe por quê? Porque eu também era um incrédulo. Por causa da minha incredulidade, eu levei 6 anos para poder me render aos pés de Cristo Jesus. Quanto tempo você levou para aceitar Jesus? Ou talvez você ainda não o fez. Talvez a tua incredulidade continua te prendendo, continua te mantendo distante desta verdade tão maravilhosa. Daquilo que nós cantamos, aquilo que Ele fez na cruz. Hoje eu vejo pessoas que têm tanta dificuldade de aceitar o testemunho. Nós investimos na vida de muitas pessoas. E vejo elas, algumas delas, com muita dificuldade de tomar um passo de fé e de aceitar esse milagre da salvação. Recentemente, conversando com um amigo, um colega de trabalho, e ele estava compartilhando a história da sua esposa. A sua esposa teve um câncer e lutou contra esse câncer durante alguns anos. Durante esse período, ela se converteu. Ela conheceu o Senhor Jesus, ela experimentou o milagre, e ela tem experimentado uma caminhada com Jesus. Mas ele, vendo esse milagre, ainda não se moveu. Mas eles experimentaram mais um milagre. Experimentaram um milagre que ela engravidou novamente, e agora eles têm nos braços mais um bebê. Mas mesmo assim, ele ainda não se converteu. Aí você conversa com ele, você percebe a incredulidade, a dureza do coração. Mas eu creio, a hora dele vai chegar. Quantas pessoas vivem desta maneira? Eu conheci também um casal muito precioso, uma senhora muito de Deus, mas quando eu a conheci, ela orava pelo seu marido há 50 anos. Você faz ideia do que é isso? Durante 50 anos, essa mulher orava pelo seu marido. E ela, depois desse tempo que eu a conheci, levou mais uns 10 a 12 anos. Esse homem só se converteu no leito de morte. No leito de morte. Só que o detalhe, esse homem experimentou milagres de Deus na sua vida. Deus fez milagres na vida daquele homem. Deus fez muitas coisas na vida daquele casal. Mas aquele homem tinha um coração endurecido. Mas aquela esposa tinha uma promessa de que um dia aquele homem ia se render aos pés de Jesus. Mas levou tempo. Só no leito de morte para aquele homem se render a Jesus. Perdeu muitas oportunidades. A incredulidade mantém muitas pessoas presas às suas crenças. Algumas são escravas de superstições. Aí eu estava pensando, isso seria engraçado se não fosse triste. Algumas pessoas acreditam em cada coisa mais absurda. Você já viu aquelas fitinhas vermelhas amarradas em algum veículo aí? Talvez você já teve uma, eu já tive uma no passado. Gente, se não fosse triste seria engraçado. E essa é uma dentre tantas outras. Superstição. Nós vivemos numa sociedade, né, na nossa cultura brasileira, da superstição. E quantas dessas coisas prendem o coração das pessoas? Mas elas têm dificuldades de crer no poder de Deus, de se entregar totalmente a Ele, de experimentar e de vivenciar esse amor que é tão tremendo, tão profundo, tão maravilhoso. Mas às vezes se prende a uma religiosidade, a uma vida superficial, sem conhecer a verdade da palavra,
sem conhecer aquilo que Cristo fez na cruz, o preço que Ele pagou por nós. Pessoas que têm dificuldades em acreditar que Deus, o Criador do mundo, enviou o seu único Filho para nos livrar do pecado e nos dar a vida eterna. Muitas vezes, nós mesmos, dentro da igreja, ainda assim somos incrédulos. Somos incrédulos. Precisamos ver para crer. Exercitamos muito pouco a nossa fé. Vivemos uma vida mediana. Vamos nos conformando com as coisas. Vamos nos acomodando com o nosso caminhar. E não mergulhamos mais fundo. Não nos aprofundamos naquilo que Deus tem para nós. Deus tem muito para nós. Precisamos sair da incredulidade para um grande encontro com Jesus. Precisamos experimentar um grande encontro com o Senhor. No verso 26 ele diz: uma semana mais tarde os seus discípulos estavam outra vez ali, Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Uma semana mais tarde, Jesus se coloca no meio deles de uma maneira sobrenatural. Só esse fato já caracterizava um milagre. Algo que não conseguiriam explicar. Mas Jesus tinha objetivo nesse encontro, queria falar com Tomé. O discípulo que não acreditou no testemunho dos seus irmãos, mas ele não só não acreditou, ele declarou que só acreditaria se visse as marcas do corpo de Jesus. Jesus então se apresenta aos discípulos, mas se dirige a Tomé. Especificamente: vem cá, Tomé, eu quero falar com você. Eu estou aqui especialmente para que você experimente algo na sua vida. E ali Tomé tem um encontro com o Senhor. Tomé, pare de duvidar e creia. Ao mesmo tempo que ele se apresenta e fala com Tomé, ele também está confrontando Tomé. E chamando Tomé para uma responsabilidade, para um novo desafio, para algo a mais. Pare de duvidar e creia. E talvez hoje ele está falando com você. Hoje ele está te chamando para caminhar com ele, para ir mais fundo com ele. Está fazendo o desafio de Tomé para você e está dizendo: pare de duvidar. Por que você está lutando ainda? Por que você não entregou tudo a mim? Talvez no seu trabalho, talvez na sua família. Eu não sei, mas Deus sabe. Qual é a sua luta? Qual é a dificuldade que você está enfrentando e que você está segurando? Por incredulidade, por achar que você tem a competência, que você tem a capacidade de resolver tudo sozinho. Você até orou, você até disse: não, Deus vai fazer. Mas ao mesmo tempo nós vamos lá, oramos, saímos dali, pegamos novamente o nosso probleminha, a nossa dificuldade e carregamos de novo. E Ele está dizendo: pare de duvidar e creia. A palavra de Deus em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Portanto, para que você possa ter uma vida impactada por Deus, você precisa ter fé em Deus, precisa exercitar a fé, precisa conhecer a fé profundamente. E Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso aqui é muito louco. Isso aqui é muito doido. Como assim? A certeza de algo que eu espero, mas que eu não estou vendo? E aí eu estava buscando ali, eu lendo uma outra tradução, e a Bíblia de Jerusalém, ela diz assim: a palavra certeza, ela substitui por garantia. Garantia. Cara, garantia.
Aí já me remeteu para o meu tempo de mercado financeiro, eu já comecei a pensar o que é essa garantia. O que é a garantia quando eu estou fazendo uma operação de crédito? A garantia é algo que vai garantir aquele recurso que eu vou tomar. Aí eu vou colocar um bem em garantia, mas esse bem tem que ser um valor superior ao valor que eu estou tomando, para que eu possa realmente receber aquele recurso, tomar aquele empréstimo. Eu preciso colocar uma garantia, para dar segurança para aquele que está me emprestando o recurso. Aí ele está garantido, porque se eu não pagar, se a pessoa não pagar, ele vai lá e tem algo maior do que aquele valor que ele emprestou. Essa é a garantia. Aí fiquei pensando, com Deus é diferente. Com Deus a situação funciona de maneira reversa. Quem dá a garantia? O Senhor. Não somos nós, é Ele mesmo que dá a garantia. Somente precisamos acreditar. Acreditar. Quando Ele gera fé no nosso coração, é Ele que gera. E eu só preciso confiar. Eu não preciso depositar uma garantia, pelo contrário, Ele é que está me dando uma garantia. Eu preciso confiar, acreditar, entregar, depositar tudo nas mãos de Deus, porque Ele vai fazer. Amém? Você está entendendo? Ele vai fazer. A garantia vem dEle. Nós precisamos sim confiar. Mas para isso nós precisamos parar de racionalizar, de justificar, de achar que, não, mas eu dou jeito, eu tenho capacidade. Eu fui dotado dessas habilidades. Mas sabe quem dotou você dessas habilidades? Foi o Senhor. Tudo aquilo que recebemos, recebemos dEle. Foi Ele que nos deu, foi Ele que nos habilitou, foi Ele que nos capacitou. E hoje Ele está dizendo para você, eu estou te dando uma nova oportunidade, um recomeço, como foi com Tomé. A partir daquele encontro com Jesus, Tomé pôde recomeçar. Passou a confiar, passou a crer, e Tomé fez uma obra maravilhosa, porque ele creu em Jesus. A oportunidade para recomeçar, nova vida em Cristo. Disse-lhe Tomé, Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque você me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Felizes os que não viram e creram. No 31 diz, mas esses foram escritos para que vocês creiam, que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Que promessa maravilhosa! Jesus se volta especialmente para aquele discípulo, com toda a sua atenção, porque Jesus visa o indivíduo, a peculiaridade. Jesus sabe que somos únicos, e Ele nos trata com essa diferença, com esse cuidado. Ele sabe o que vai no coração de cada um de nós, Ele conhece os detalhes, Ele sabe como abordar cada um de nós, e é com esse amor que Ele tem, que Ele se apresenta a Tomé. Tomé não é reprimido por Jesus, ele é atingido pelo amor de Jesus. Jesus queria levar esse discípulo da aflição, da incerteza e da dúvida para uma fé viva. Uma fé viva. A partir daquele encontro, Tomé passa a experimentar uma fé viva e transformadora. E é isso que Ele quer fazer conosco hoje. Ele não quer que nós vivamos uma religiosidade, que nós vivamos uma vidinha mais ou menos. Ele quer que nós experimentemos de uma intimidade de discípulo, de uma intimidade profunda com Ele, que nós possamos conhecê-lo e entender aquilo que Ele faz, que Ele já fez e pode fazer em nós e através de nós. Em nós
e através de nós. Tomé precisava primeiramente experimentar que Jesus o conhecia completamente. Jesus está presente e ouve a palavra que os discípulos trocam entre si, ainda que não esteja expressamente visível para eles. Jesus está presente aqui. A história de Tomé tem um recomeço, quando ele se encontra com o Senhor ressurreto. O Senhor Jesus lhe deu a oportunidade de recomeçar a sua história de vida a partir daquele encontro. Contudo, Jesus faz ainda mais. Ele permite a Tomé fazer exatamente o que ele havia colocado como condição para crer na ressurreição de Jesus. Se Tomé não puder ver, ele não crê. Então Jesus se apresenta e diz: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Você acha que Tomé tocou? Ali não diz que Tomé tocou, o texto bíblico não traz essa informação, mas eu acredito que Tomé não tocou. Eu acredito que na hora que Tomé olhou o mestre, a certeza veio ao seu coração. E eu creio que Tomé caiu de joelhos aos pés do mestre. Deus meu, Deus meu. É isso. E nós precisamos tocar? Você precisa tocar? Essa oportunidade que o Senhor deu a Tomé, ela está sendo estendida para nós, todos os dias. Temos a oportunidade de nos encontrar com o Senhor, todos os dias. Quando acordamos, Ele está nos convidando para algo mais, para experimentarmos mais dEle. E o que você tem experimentado? Como você tem vivido os seus dias nessa terra? Você está vivendo com Ele como centro da sua vida, da sua história? Você tem vivido com um alvo bem estabelecido? Ou você está deixando as preocupações da vida, do dia a dia, tirarem o centro daquilo que Ele te chamou para fazer? Como você está vivendo os seus dias nesta terra? Somos vistos e ouvidos e conhecidos por Jesus, incluindo as suas dúvidas e as suas indagações, como foi com Tomé. Ele sabe o que vai no seu coração e no meu coração. No Novo Testamento, a perspectiva da incredulidade não é uma mera ausência de fé, mas sim a rejeição consciente da fé. Ou seja, uma ação ativa do ser humano. Incredulidade não é só ausência de fé, rejeição da fé. Felizes os que não viram e creram. Hoje você está tendo uma oportunidade para crer no Senhor, mesmo que você não tenha visto, porque o Senhor disse que seriam felizes aqueles que creem sem ver. Qual o relacionamento com o Senhor? Quando o relacionamento com o Senhor Jesus é real, a fé passa do sobrenatural para o mundo real. Quando o relacionamento com o Senhor é real, a fé passa a fazer parte do cotidiano e o sobrenatural no mundo real. Podemos trazer à existência aquilo que não existe, aquilo que ainda não conseguimos ver. Mas fé não é crer em Deus. Fé não é crer apenas que Deus vai fazer aquilo que você quer. Fé é crer que Deus vai fazer o que precisa ser feito. Fé não é crer que Deus vai fazer aquilo que você quer. Fé é crer que Deus vai fazer aquilo que precisa ser feito. Você percebe? Não é só o desejo, não é só a minha vontade, não é só eu ter um pensamento positivo. Isso não é fé.
Isso não é fé. A fé é algo que vem de dentro, é algo que Ele vai gerar no nosso íntimo, que vai impactar a nossa vida e a vida daqueles que nos cercam. O apóstolo Tomé ficou conhecido por esse evento de incredulidade. Porém, depois desse encontro com Jesus, ele fez uma grande história. Ele marcou a história, principalmente na Índia. Os livros relatam quanto esse homem preparou, quanto esse homem ganhou de almas para Jesus, o quanto a vida dele impactou outras vidas. Ao olhar para esse encontro, somos desafiados a pensar no nosso encontro com o Mestre. O que mudou na sua história? O que precisa mudar na sua história? Hoje é dia de oportunidade de recomeço. Recomeçar uma nova vida em Cristo, uma nova história. Todos os dias temos a oportunidade de recomeçar com Cristo. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento e começasse a pensar na sua história, no seu encontro com Cristo, naquilo que Ele fez na sua vida e como você tem vivido depois desse encontro com Ele. O que tem impactado a sua vida e como a sua vida tem impactado a vida de outros. Porque esse encontro com Cristo não é para nos deixar do mesmo jeito. Quando encontramos com Ele, a nossa vida tem que mudar totalmente. A nossa história tem que ser totalmente transformada. E quando você pensa na sua história, tem coisas que você ainda não mudou? Tem coisas que você precisa mudar? Precisa confiar mais nele? Precisa depender mais do Senhor? Você precisa deixar que Ele seja Senhor da sua vida e da sua história? Mesmo já o conhecendo, sabendo tudo o que Ele fez por você, você ainda tem dúvida? Você ainda tem sido incrédulo? Hoje é um dia de você deixar a incredulidade, é um dia de recomeço, é o dia de você entregar tudo a Ele, porque Ele sabe o que é melhor para você e para mim. Ele conhece você. Eu não o conheço, mas Ele te conhece. Se você é incrédulo, Ele sabe disso. Mas hoje você pode fazer como Tomé, depois daquele encontro: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. O que você precisa recomeçar hoje? O que você precisa recomeçar hoje? E se você nunca fez uma entrega da sua vida ao Senhor Jesus, hoje é o dia de você recomeçar uma nova história. Ele está te dando mais uma oportunidade. Talvez você já teve várias, mas hoje Ele está te dando mais uma oportunidade de se conectar com Ele. Não saia daqui sem fazer um compromisso com Ele. Ele está te chamando mais uma vez. Ele te conhece, sabe o que você precisa, sabe o que é melhor para a sua vida, mas para isso você precisa entregar tudo para Ele, para que Ele seja Senhor da sua vida e da sua história. Para que Ele seja Senhor da sua vida e da sua história. Bondoso Deus e Pai, eis aqui o Teu povo, Senhor. O povo que precisa, sim, Deus, a cada dia. Nós precisamos, Senhor, a cada dia olhar para tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio e crermos em Ti, sairmos da incredulidade e caminharmos contigo por fé, entendermos que o que o Senhor tem para nós é muito mais do que aquilo que temos experimentado.
Hoje Ele está nos dando mais uma oportunidade. O que você precisa colocar aos pés da cruz hoje?